Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Hoje nós chegamos ao capítulo 3, e o capítulo 3 é o último capítulo da primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. Comentei com os irmãos que a carta de Paulo aos Efésios se divide em dois grandes blocos, e isso é muito fácil de ver, de perceber. A primeira parte da carta, os 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar sobre a doutrina, sobre o ensinamento, vai apresentar a teologia da sua carta, mais especificamente mostrando à igreja como é o viver cristão, como se dá a salvação do homem. Nós vimos isso lá no capítulo 1, quando, depois da introdução da carta, dos versos 3 ao 14, o apóstolo Paulo vai apresentar as bênçãos espirituais, Tem aquele famoso versículo, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Então, na sequência do capítulo 15 até o verso 23, Paulo ora pela igreja de Éfeso, pedindo sabedoria e revelação. No capítulo 2, do verso 1 ao 10, também um texto muito conhecido, Paulo vai mostrar a condição do homem sem Deus e a condição dele por meio de Cristo. É o texto que vai mostrar que sem Deus o homem está morto em seus delitos e pecados, mas em Cristo ele agora é uma nova criatura, ele tem uma nova vida em Cristo. Nós vimos isso também. Do verso 11 até o verso 22, ainda no capítulo 2, Paulo vai falar acerca da importância da unidade. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, e ele vai defender isso em várias de suas cartas, e aqui em Éfeso também, mostrando como, de forma teológica, doutrinária, o Senhor uniu o seu povo, e que faz parte desse povo, tanto os judeus, aqueles que foram primeiramente chamados, mas aqueles também que foram chamados posteriormente, Eu comentei aqui até com os irmãos no sermão que todos nós somos gentios, usando essa linguagem veterotestamentária, Ninguém aqui é descendente direto de Abraão, e ainda assim fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Muito bem, então nós chegamos aqui ao capítulo 3, quando Paulo vai mostrar, nesse primeiro bloco aqui, do verso 1 até o verso 13, que nós somos chamados para conhecer e anunciar o ministério de Cristo. Somos chamados, então, para conhecer o mistério e o ministério, nós iremos ver a diferença disso aqui, e também anunciar esse mesmo mistério e esse mesmo ministério do Senhor Jesus para conosco. Então leiamos, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem comigo, do verso 1 até o verso 13 do capítulo 3. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor atentamente, que assim diz: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui considerado ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim confiado, segundo a força operante em seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ó Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, a qual nós rogamos que o Senhor traga a nossa mente cativa, Deus, a aprender, a compreender, de acordo, Deus, com as nossas limitações, as nossas necessidades e a forma como o Senhor tem se revelado a nós, da criança ao idoso, do mais experiente na fé, aquele que é novo na fé. Ó Deus, que a tua obra de salvação e que o teu evangelho, sendo anunciado com fidelidade, possa iluminar as nossas mentes e corações, que não seja mais um domingo, Deus, mas que possamos sair daqui cheios do Senhor, da tua presença e da tua palavra, impactados pela verdade que emana do evangelho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor opere em nós a exortação, a admoestação e sobretudo a esperança que vem da cruz de Cristo, por meio de tão grande salvação operada em nós. Capacite-nos, Deus. Traga a nossa mente cativa a aprender e compreender a tua palavra nesta hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo começa dizendo, por esta causa. Por esta causa. É por isso que eu sempre digo, irmãos, que especificamente as cartas, elas deveriam ser lidas por completo, né? É por isso que não é muito sábio, não é muito inteligente da sua parte, ao fazer o seu devocional, ler textos isolados, sobretudo quando se tratar de cartas. Alguns livros da Bíblia dá para fazer isso, os poéticos, por exemplo, Provérbios, Salmos, dá para você fazer isso, né? Não ler necessariamente na sequência, né? É possível você ler, você tem uma noção, alguns capítulos de Provérbios, dá até para você ler aleatoriamente um versículo que está lá no meio do capítulo, porque a ideia é que o versículo tem uma ideia completa nele em si. Não é assim que acontece com as cartas, não é assim que acontece com os livros históricos, por exemplo, não é assim que acontece com os evangelhos, por exemplo. O interessante é que você lê de forma sequencial, né? Para que você possa compreender, entender. Imagine que você comece lendo o capítulo 3, e Paulo começa dizendo, por esta causa, que causa? É extremamente importante que você saiba o contexto da história a qual você está lendo. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais as heresias surgem nos nossos dias. Sempre surgiram e surgem até hoje. É porque textos são vistos, lidos e interpretados como verdade fora de seu contexto. E fora do contexto, olhando para versículos específicos ou para expressões específicas, isso pode se tornar um grande equívoco de interpretação nesse processo. O que é que Paulo está dizendo, né, com por esta causa? A causa com a Paulo está se relacionando é o que a gente chama do contexto direto, né, que está aqui dos versos 11 até o verso 22, que, se você der uma olhada na sua Bíblia, foi o último sermão que nós vimos, é Paulo falando justamente desta unidade uma vez mais. Paulo mais uma vez falou disso no capítulo 1, está falando disso agora no capítulo 2, sobre essa unidade que deve existir entre gentios e judeus. E essa unidade, essa harmonia, essa relação que deve existir, não é para fazer a política da boa vizinhança, não é para ser politicamente correto, não é para, quebrar os preconceitos, né? Não, mas isso deve acontecer porque essa união foi feita por meio de Cristo. Cristo tem apenas um povo, e o seu povo tem apenas um Deus, é um só Senhor, é um só batismo, portanto, vocês precisam se unir, vocês precisam viverem unidos. E é interessante porque o foco aqui, irmãos, aliás, isso acontece na Escritura de um modo geral, sempre que a Bíblia fala sobre comunhão, sobre unidade, o foco em si essencial não é a comunhão, não é a unidade, mas é aquele que proporcionou essa comunhão, é aquele que proporcionou essa unidade. A unidade, a comunhão, as relações interpessoais é um resultado daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se a gente enfatizar demais nas relações em si,
Rapaz, se torna um discurso, se torna um ensinamento que não é preciso ser crente para fazê-lo. Não é preciso ser crente para falar de como nós devemos cuidar uns dos outros, tratar bem uns aos outros, ser educados uns com os outros, respeitar uns aos outros, perdoar uns aos outros. A mensagem de perdoar aquele que faz mal para com você não é algo exclusivo ao cristianismo. Os coaches estão falando isso por aí. O quanto o rancor, a amargura faz mal para o seu espírito, faz mal para o seu corpo, né? Mas a nossa mensagem acerca da unidade e das relações interpessoais, ela é muito mais profunda, porque ela não está pautada apenas no comportamento em si, mas ela está pautada em algo que é mais profundo, aquilo que nos une, o sangue de Cristo. Por isso, é com base nisso que Paulo começa dizendo, por esta causa, o que? A unidade que é em Cristo, a mensagem do Evangelho que veio para todos e que nos une. Então, Paulo começa, nessa introdução aí, dizendo, por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios. Então nós temos aqui a primeira mensagem que esse texto nos traz, nos versos 1 e 2, e a mensagem de que o Evangelho avança. A igreja continua avançando, mas sempre regada de muita tribulação, dificuldades, lutas e perseguições. Veja o que Paulo diz aí então no verso 1. Ele começa dizendo e lembrando a igreja que de fato ele é prisioneiro. E prisioneiro de Cristo. Que bela visão de enxergar a tribulação, não é? Você sabe que Paulo de fato estava preso aqui, né? Paulo foi preso em Roma por causa de sua fidelidade em anunciar o Evangelho, especialmente por pregar que os gentios eram coerdeiros da promessa de Deus, sem precisarem se tornar judeus primeiro. Isso gerou uma grande oposição, tanto dos judeus quanto dos gentios de um modo geral. A mensagem do cristianismo nesse primeiro século aqui, irmãos, encontrava perseguição de todos os lados. Judeus convertidos ao cristianismo eram perseguidos por seus pais. Mulheres que fossem convertidas ao cristianismo eram perseguidas por seus maridos. Filhos por seus pais. Irmãos de sangue. Mas não apenas isso, porque ele continuava anunciando um Deus único, diante de uma religião e uma crença monoteísta, no meio de uma geração politeísta. Então ele era perseguido por todos os lados, pelos que se diziam de Deus e por aqueles que não eram de Deus, pelos que serviam ao Deus de Israel e pelos que serviam a outros deuses, a deuses pagãos. Então, de fato, essa mensagem de Paulo só encontrava guarida no coração dos eleitos, daqueles que ouviam e se encontravam através da mensagem pregada do Evangelho. Diante disso, isso é narrado lá no capítulo 21 de Atos. Paulo é preso em Jerusalém. Isso porque alguns judeus estavam acusando ele, de pregarem falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Ele é levado ao julgamento, está entre o capítulo 21 e 26 de Atos. Ele é levado a julgamento várias vezes, passa por tribunais em Cesareia. E por ser um cidadão romano, ele então apela a César. Está lá no capítulo 25 de Atos. César, Então ele é julgado pelo imperador, e é assim que ele chega à prisão, O que é uma prisão nesse sentido aqui, mais amena diante de outras que ele vai enfrentar, porque trata-se de uma prisão domiciliar. Paulo está ali então sob custódia, esperando um julgamento maior que viria. Isso dava a ele inclusive algumas regalias de ensinar, de escrever. É com base nessa graça, que Deus concede a ele, que Paulo então, deste lugar, preso em Roma, escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, Filemon e também a carta aos Efésios, São as chamadas cartas da prisão. Mas é preso, é de lá que Paulo, lembrando a esses irmãos, que obviamente sabia que ele estava preso, deixa claro uma coisa: não foram os homens que me prenderam. Está muito claro nessa mensagem aqui, Paulo já começa animando a igreja, dizendo: olha, podem ficar tranquilos, eu estou aqui não é porque os homens querem, não é porque as autoridades humanas me prenderam. Na verdade, eu sou prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Muito bonito isso de Paulo, Olha, eu quero deixar claro para vocês que estão aí agoniados, tristes, cabisbaixos da batismo que eu estou preso. Não, eu não estou preso por Roma,
eu não estou preso pelo imperador, eu não estou preso pelas cadeias, eu estou preso por Cristo. Foi Cristo que me colocou aqui. E aqui tem um duplo sentido, né? Poético, metafórico, né? Tanto de que Paulo de fato entende que ele está ali por vontade de Cristo, por amor a Cristo e amor aos gentios, amor ao povo. E aqui se cumpre, né? Olha só, o resumo da lei de Cristo, dizendo: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Olha isso aqui se cumprindo no primeiro versículo do capítulo 3. Eu estou preso aqui por Cristo e por vocês. Eu fui preso pelo meu amor ao Senhor e pelo meu amor também a vocês, aos irmãos, a vós gentios. Por amor de vocês é que estou preso. Então ele enfatiza, né, aqui o motivo pelo qual ele de fato foi preso, né, por conta, verso 2, acompanhe comigo, desta graça que foi concedida a ele, né, diante dessa dispensação, né, Deus, a ideia aqui é Deus concedendo este evangelho, dispensando esse evangelho, fornecendo esta verdade do evangelho ao apóstolo Paulo, confiada a ele, esse ministério da pregação da palavra, do anúncio do evangelho, do ensino para vós outros. Então, Paulo deixa claro aqui que esse evangelho, ele avança, como tem avançado, como está avançando aqui. A ideia aqui, irmãos, é que a palavra, a pregação, o evangelho jamais poderia ser preso, jamais poderia ser posto em cadeias. Desde esse tempo aqui, irmãos, tentam calar os cristãos. Você tem consciência disso, né? Que aqui é o comecinho, quando os homens maus, a sociedade, a cultura, o mundo, os políticos, as autoridades constituídas neste mundo tentam calar os cristãos. Isso começa aqui. Começa aqui. Paulo faz parte do grupo dos primeiros cristãos que são presos, torturados, perseguidos por conta do evangelho. Evangelho que alcança, que ultrapassa os séculos e chega até nós, por meio da graça de Cristo. O evangelho avança, mas sobre tribulação, sobre lutas. Está aqui Paulo preso, deixando claro isso para a igreja, e de como a igreja deveria ter essa consciência e essa firmeza ao mesmo tempo. Olha só o que Paulo diz em Timóteo capítulo 2, versos 8 e 9. Abra comigo sua Bíblia, porque as palavras de Paulo aqui exemplificam bem isso que ele está enfrentando em suas cadeias por amor aos gentios. Diz Paulo a Timóteo capítulo 2, versos 8 e 9: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o qual o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor, contudo a palavra não está algemada. A palavra não está algemada, como de fato não estava, né? Mesmo estando preso, é de lá, desta prisão, olha só, que pela multiforme graça de Deus e providência do Senhor, Paulo tem tempo para estudar, pensar e, sendo inspirado pelo Senhor, escrever cartas. Cartas que iriam ensinar não apenas aos gentios do primeiro século, não apenas aos judeus do primeiro século, ali entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, mas que chegariam até nós em pleno século 21. E hoje estamos aqui expondo essa mesma carta que Paulo, lá no primeiro século, preso, escreve. É a palavra de Deus que não fica algemada, que não pode ser morta, que os efeitos da perseguição de nada valem sobre ela. Aliás, servem como adubo para que elas cresçam mais, para que esse evangelho avance cada vez mais. É assim que a igreja tem enfrentado as tribulações. E aqui Paulo nos deixa um grande exemplo, irmãos, de como enfrentarmos as nossas prisões, as nossas tribulações, as nossas lutas. Entendermos que isso é fruto da vontade de Deus, da graça de Deus, sobretudo quando esses sofrimentos se dão por conta do evangelho, sobretudo quando essas perseguições acontecem por conta da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa fidelidade a Cristo. Feliz é aquele, privilegiado é aquele que sofre por amor a Cristo.
Privilegiado é aquele que sofre perseguições, retaliações e consequências neste mundo por conta da sua fidelidade ao Senhor, do seu amor a Cristo, do anúncio da verdade de Deus, de se manter firme e fiel diante do Senhor. Essa é a grande mensagem que esse texto nos passa nos 2 primeiros versos. Mas o texto avança, Paulo nos mostrando o mistério de Cristo revelado, plenamente revelado por meio da sua palavra. Fora isso, irmãos, não há mistério algum mais a ser revelado. E eu gostaria de introduzir esse segundo ponto, enfatizando isso. Porque é triste como existe uma certa idolatria até no meio evangélico, como que se Deus tivesse uma série de coisas para revelar que não foram reveladas ainda e estão ocultas. São os mistérios de Deus. Vocês devem ter ouvido essa expressão, né? Ah, os mistérios de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem mistério nenhum mais. Não tem mistério nenhum. Não há mistério nenhum mais a ser revelado, irmãos. Não deste lado da eternidade. No mundo por vir, eu não tenho dúvida que coisas serão reveladas a nós que nós não temos conhecimento nem acesso hoje. Mas deste lado da eternidade, tetelestai, tudo está consumado. O que havia de ser revelado, já foi. Não há mistério algum que nós precisamos buscar e entender e buscar a revelação de Deus. Tudo já foi revelado. O que nós precisamos agora é entender, compreender, praticar e divulgar isso que já foi revelado. E que mistério é esse que Paulo está falando aqui nos versos 3 ao 6 que foi revelado, né? Que mistério é esse que foi revelado? Esse mistério não é outra coisa senão o mistério do Evangelho. Eu sei que não é um grande mistério para você que conhece o Evangelho há muito tempo, né? Para nós que vivemos num país cristianizado, mas era um grande mistério do primeiro século. Até porque, até então, o que os profetas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o povo judeu tinha, era apenas um vislumbre deste mistério que seria revelado. Eram apenas as promessas, eram apenas as sombras daquilo que estava por vir, daquilo que é revelado na pessoa de Cristo, por meio de suas ações, de sua atitude, de seu ministério, dos seus ensinamentos, da sua pregação. Mistério que acabara de ser revelado, e que os apóstolos são esses primeiros chamados para continuar propagando esse mistério da revelação. Mais especificamente, Paulo está se referindo ao mistério da salvação pela graça. Da salvação pela graça a todo aquele que crê, não apenas do judeu, mas também do gentio. Esse é o grande mistério que foi revelado aqui, mais especificamente aos gentios, sobretudo aqueles que não eram judeus e que não conheciam o Deus, o qual muitos cristãos convertidos, vindos do judaísmo, já conheciam esse Deus, né? Porque aqueles cristãos judeus que se convertem ao Senhor, na verdade a única coisa que acontece ali é uma transição, é uma crença. Foram aqueles que de fato creram que o Messias prometido estava ali, encarnado. Foi aquele que ressuscitou, porque muitos judeus, infelizmente, só vieram se converter depois da ascensão de Cristo, né? Mesmo tendo convivido com ele, mesmo tendo visto os muitos milagres que ele realizara, se converteram posteriormente, justamente por meio da pregação, dentre outros, também do apóstolo Paulo. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ele diz assim no verso 3: Pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer, o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, né? Então Paulo está falando desse mistério que foi revelado, inclusive a ele, né? Inclusive a ele, que era um judeu, um perseguidor da igreja, alguém que não recebeu prontamente ou primariamente a mensagem do Evangelho, que fez parte daqueles que compuseram um grupo que condenaram, ou que foram omissos, à morte do primeiro mártir, justamente por pregar o Evangelho e a mensagem de salvação, que é Estevão. Lá estava Paulo, contemplando tudo aquilo, satisfeito com a morte daquele que até então considerado por ele um herege,
um blasfemo, um enganador, um falso profeta? Ninguém menos que o próprio Cristo aparece revelando-se a Paulo. E Paulo passa a crer nessa mensagem de salvação. Paulo passa a crer neste evangelho. Esse é o mistério qual agora ele está também, por meio do evangelho, por meio da palavra, trazendo luz, revelando. A ideia de mistério aqui especificamente, irmãos, inclusive isso aparece lá na tradução do grego, né? Tem várias palavras para a ideia de mistério. O mistério aqui não é necessariamente para algo misterioso, né? Algo que estava totalmente oculto e agora foi revelado. Não, mas é algo que passa a ser conhecido agora de modo cabal, de modo completo, mas que já vinha se revelando, que já vinha sendo anunciado. Não é? Todas as promessas do Antigo Testamento que apontam para Cristo, do Messias que viria, agora estão se cumprindo. Então, Paulo mostra que esse mistério, conforme ele acabou de escrever há pouco, é justamente o bloco aí que vai do verso 11 até o verso 23, e também no capítulo 2, né? Esse é o mistério, né? O mistério que se revela ao homem, pecador, falho, morto em seus delitos e pecados, e que agora, pela graça, pode ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse também é um mistério revelado diante da doutrina da graça, que precisa ser muito enfatizada, em um contexto onde o povo de Deus se enganavam achando que a salvação, o mérito ou o favor viria pelo cumprimento da lei, viria pelo cumprimento das doutrinas, viria pelo cumprimento dos mandamentos, e que era isso que garantia a salvação, o fato de ser descendente direto de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mistério revelado é dizer: não, vocês entenderam errado. A salvação sempre foi, sempre é, e agora mais ainda, por meio de Cristo, pela graça. É um dom de Deus. Não é algo que vem por conta do mérito humano, do merecimento, da capacidade ou do esforço próprio. Mas é por conta do esforço, do mérito, da dedicação e do empenho de Cristo. Pela graça vocês são salvos. É isso que ele quer dizer aqui no verso 3, com esse mistério que foi dado a ele, e que ele acabou de escrever, e que tem revelado e tem falado, né? Então, continua ele dizendo no verso 4, acompanhe comigo. Pelo que quando ledes, podeis compreender. Compreender o quê? Esse mistério. E o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, olha só, em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está falando justamente desse tempo onde Cristo, na plenitude do tempo, ainda não havia se revelado, ainda não havia sido dado, ainda não tinha vindo ao mundo. Ele é a própria revelação, né? Cristo é a própria revelação, ele é o verbo de Deus, ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o ensinamento em pessoa, ele é o Evangelho. E agora sim, nós, irmãos, somos privilegiados. Já pararam para pensar que nós somos privilegiados em comparação com os nossos pais na fé? Nós temos, irmãos, o privilégio que Abraão não teve, que Isaac não teve, que Jacó não teve, que Davi não teve. O privilégio que não tiveram Elias, Moisés, Noé. Nós temos o privilégio de nascermos e já ouvirmos falar de Cristo. O Cristo que veio. Muitos morreram esperando o Cristo que viria. Muitos morreram de forma fiel, esperando o Messias que viria. Nós não, nós já podemos crer no Messias encarnado. Ele veio. Ele veio. Então é isso que Paulo está mostrando aqui, né? Que esse mistério por meio de Cristo, do discernimento que Cristo dá, foi revelado. Em outras gerações isso não aconteceu. Aos filhos dos homens, em outras eras, isso não aconteceu, mas a nós foi revelado isso, e tudo isso no Espírito. É interessante ver Paulo enfatizando que essa revelação se dá por meio do Espírito. Por quê, irmãos? Porque continua sendo um mistério que é revelado por meio de Cristo Jesus, através do Espírito. Porque o ímpio, o incrédulo, aquele que está morto em seus delitos e pecados,
não necessariamente se converte ao ler os evangelhos. Não é verdade? Seria muito bom se assim fosse, seria muito fácil se assim fosse, né? Pega o ímpio, o incrédulo, e mande ele ler os evangelhos, os 4 evangelhos. Não só mande ele ler, mas mande ele estudar. Ao final desse estudo, ele estará convertido? Não necessariamente. Não necessariamente. E por que não? Porque o evangelho não é uma composição, não é simplesmente uma composição de doutrinas e ideias que você entende racionalmente. Não é simplesmente juntar palavras, unir conceitos e chegar a uma conclusão racional e lógica. O evangelho continua sendo um mistério. Um mistério que Deus revela a quem Ele quer. E quando a pessoa se converte, é justamente o momento onde Deus revela esse mistério. Abre os olhos espirituais, para que a pessoa veja não apenas a letra, mas o poder que há por trás daquelas palavras. A verdade que liberta por trás daquelas palavras. Então o que Paulo está mostrando e conclamando que os irmãos vejam isso, e encontrem nisso motivo de gozo, de alegria, de contentamento, é que esse mistério foi revelado a nós. Esse é o privilégio que vocês têm, irmãos de Éfeso, de ter recebido esse mistério, antes oculto, agora revelado por meio de Cristo, sem barreiras étnicas, religiosas. E é por isso que vocês são co-herdeiros de Cristo. Paulo usa essa expressão, né? É por isso que agora vocês são co-herdeiros. Diz ele no verso 6, acompanhe comigo, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui Paulo vai fazer e trazer essa aplicação mais especificamente a estes cristãos que se encontravam num tempo e numa era onde judeus diziam que na verdade eles não eram povo de Deus. Onde judeus convertidos ao cristianismo, eu comentei isso hoje pela manhã, continuavam impondo uma série de condições e barreiras para determinar quem era salvo e quem não é. Então, com base neste mistério revelado, desta salvação que é apenas pela graça, Paulo diz, não, olha, fiquem tranquilos, vocês tiveram esse mistério revelado, são novas criaturas em Cristo, e fazem parte deste corpo, são membros desse corpo, co-participantes da promessa de Cristo, por meio do Evangelho. Que promessa é essa? É a promessa de salvação, é a promessa de vida eterna, é a promessa de que o Senhor está conosco, é o nosso pastor, cuida de nós, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Em segundo lugar, esse texto nos mostra, irmãos, o mistério de Cristo que foi plenamente revelado a nós. Então Paulo vai começar a falar do seu ministério e da sua incumbência de ministrar esta mensagem do mistério do Evangelho por meio do seu ministério. A ideia de ministério, doutrinariamente falando, biblicamente falando, né, é a ideia de alguém que é chamado, é alguém que está ali posto e é chamado a servir, não é? É esse o conceito por trás do ministério, né? É por isso que eu não tenho dificuldades, que alguns têm inclusive, e fazem disso um bicho de 7 cabeças, né? Que não pode chamar de ministério disso na igreja, ou ministério daquilo, não podemos. A ideia de ministério, biblicamente falando, aponta justamente para essa ideia de alguém que é chamado, capacitado, para servir em uma determinada área, para fazer uma determinada coisa, né? O que pode ser de um momento temporário, o que pode ser um ministério qual Deus nos chama para fazer por toda a vida, diante dos dons, das capacidades, dos talentos o qual Ele nos deu, né, o qual Ele nos dá. O ministério de pregar a mensagem da palavra, a mensagem de salvação, também é um ministério o qual Ele deu a todos nós. Ele fez isso na grande comissão, quando se volta para os apóstolos, ali representando a igreja, e diz, façam discípulos. Ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Porque o ministério ali não é para ir, né? O chamado não é ide, mas é para fazer discípulos. O ide ali
que aparece, né, no imperativo na nossa língua, lá no português, não está lá no grego, né? Então, a ordenança ali não é necessariamente para ir, né, mas é para pregar, anunciar a mensagem de salvação. Isso porque nem todos irão, né? O evangelho deve ser pregado em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. Os que vão para os confins do mundo, para a Judéia e Samaria, vão. Mas quem fica? Como é que cumpre o ID? Cumpre na sua casa, cumpre na sua vizinhança. Não é? A ordenança ali é para cumprirmos esse ministério, o ministério da palavra. Mas Deus chama também especificamente homens para pregar de modo exclusivo. Para pregar e anunciar essa mensagem de salvação de modo pastoral, de modo presbiteral, de modo ministerial, de modo apostólico. Então diz ele a partir do verso 7. Verso 6 ele diz, olha, então vocês são coparticipantes por meio de Cristo, através desse evangelho. Verso 7, evangelho o qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim confiada, segundo a força operante no seu poder. Aqui especificamente, Paulo não está falando deste dom e ministério dado a todos, que ele sabe que todos temos esse prazer, esse privilégio de pregar e de anunciar. Ele vai já falar isso aqui, lá no finalzinho, nos versículos 10 e 11, né? De como, através da igreja e pela multiforme graça, Deus, através da igreja, revela a sua sabedoria. Mas aqui ele está falando especificamente aqueles que foram chamados, assim como ele, como apóstolo, inclusive o último apóstolo. Logo, não existem mais apóstolos após Paulo, não enquanto chamado, não enquanto ministério, não enquanto ofício. De um modo abrangente, todos somos apóstolos, todos somos representantes de Cristo, todos somos chamados para anunciar a mensagem de salvação. Mas enquanto ofício, ser chamado de apóstolo, Paulo é o último. É por isso que alguém brinca dizendo, né, que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque só prestam esses aí mesmo, né? Aqueles que conviveram com Cristo. Um dos pré-requisitos básicos para ser chamado de apóstolo, irmãos, é ter tido um encontro visível, real, presencial com Cristo. Por isso que Paulo pode ser chamado de apóstolo, porque ninguém menos que o próprio Cristo aparece a ele, naquilo que nós chamamos de teofania, né? E ele vê o Senhor, depois disso fica cego um tempo, né? Mas vê o Senhor face a face, né? Ouve a voz do Senhor, o próprio Cristo se revela a ele, né? Ele faz questão de deixar isso claro. Lucas também narrando em Atos, né? É o próprio Senhor que aparece e revela esse mistério a ele, né? Esse ministério a ele, e o chama. Então Paulo deixa claro aqui que ele está pregando e anunciando essa verdade e essa mensagem, não é porque ele foi convencido de uma religião, não é porque ele foi convencido por algum homem, mas pelo próprio Senhor. E esse mesmo Senhor quem o constituiu ministro. A palavra aqui aponta justamente para a ideia deste que ministra a palavra, que ensina a palavra, que prega a palavra. Tendo este mesmo recebido o dom de Deus para fazer isto. Sim, irmãos, todos nós recebemos o chamado e a capacitação para fazermos. Mas Deus dá de modo especial o dom para que alguns o façam, e o façam com excelência, com dedicação, com empenho, com afinco, de modo exclusivo em sua vida e em seu ministério. Assim é no ministério apostólico de Paulo, o que vai se repetir depois por meio dos presbíteros, por meio dos pastores. Aqui, Paulo se mostrando como este que é chamado pelo próprio Senhor. Deixando claro, inclusive, né, que esse ministério não é algo que o indivíduo pode se chamar ou se auto-intitular, mas é fruto do dom de Deus, dom que é dado pelo merecimento e pelo mérito. Olha, prestem bem atenção, principalmente os homens aqui. É muito comum, sempre que surgem eleições para presbíteros ou para diáconos, irmãos usarem a seguinte desculpa: em breve a gente vai ter eleição aqui, viu? Você guarda isso, aí você prepara outra desculpa. Essa aqui, você sabe que já não vale mais a partir de hoje. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho esse chamado aí não.
Parabéns, Paulo também achava. Ah, pastor, não vou aceitar não essa indicação aí, porque, olha, é o seguinte, eu não tenho capacidade alguma, nem me vejo fazendo aquilo lá. Parabéns, foi exatamente o que disseram os apóstolos, os profetas, os sacerdotes. Todo bom apóstolo, todo bom profeta, todo bom sacerdote pensava exatamente assim. É exatamente isso aí. Sim, é verdade, é possível que você realmente não tenha o chamado, né? É possível que realmente Deus não esteja lhe chamando para isso. Mas reflita, pense. Sobretudo quando a igreja vê isso em você. Porque o chamado, irmãos, é algo que é sempre visto pela igreja. Quando a igreja indica alguém, é por isso que nós precisamos pensar acerca da nossa responsabilidade também enquanto igreja. Quando a igreja indica alguém, deve indicar, não porque o indivíduo é gente boa, ou porque ele fala bem, ou porque ele já se mostra muito capaz. As pessoas indicadas não devem ser indicadas porque você gosta dela. Mas a ideia é que você olha para a Escritura, vê as características do diácono, vê as características do presbítero e diz assim, rapaz, aquele cara ali já é presbítero. Olha lá, já é um diácono. Fala como diácono, pensa como diácono, age como diácono, só falta ser eleito. Porque esse chamado é um chamado do próprio Deus. E a capacidade não vem dele, mas vem do próprio Deus. É por isso que Paulo diz e enfatiza, olha só, esse ministério, o qual eu fui chamado para ser ministro, conforme o quê? O dom da graça de Deus a mim concedida. Segundo o quê? Segundo a força operante no seu poder. O poder vem dele, a unção vem dele, a capacidade vem dele. E eu, Paulo, na verdade, eu preciso deixar claro para vocês uma coisa, que eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o menor. E a mim foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. Que belo exemplo de Paulo, né, irmãos? Que belo exemplo de Paulo. Eu vejo muita gente usando essas expressões de Paulo, que aparece aqui, e também vai aparecer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10, né? Os irmãos devem lembrar bem dessa expressão. Aqui Paulo diz que ele é o menor dos servos. Em 1 Coríntios é o texto que ele diz que é o pior dos pecadores. Eu vejo às vezes as pessoas usando isso aqui, não, rapaz, eu sou servo inútil, não, eu sou o pior dos pecadores. E às vezes, muitas vezes soa com uma falsa modéstia, sabe? Com uma falsa modéstia. Sabe a falsa modéstia? A falsa modéstia é um pecado, irmãos. A falsa humildade é um pecado. A falsa humildade está presente na boca daqueles que são orgulhosos, mas tem uma capa de humildade. Não, a linguajar dele é sempre muito humilde, ele sempre se coloca disposto a servir. Não, eu sou menor que você. Não, você é maior, você é melhor que eu. Até falar manso, até falar baixinho. Mas o seu coração é cheio de orgulho, cheio de soberba. Ele, na verdade, sabe que ele é maior, ele entende ser melhor. Não é isso que Paulo está fazendo aqui, irmão. Você consegue compreender isso? Paulo realmente tinha noção do nada que ele era. Do nada que ele era. Ele também tinha noção de como Deus o usou grandemente. Ele acaba de dizer isso aqui, né? Olha só o que Paulo disse que Deus estava fazendo por meio dele. A mim foi dada a graça de pregar os evangelhos aos gentios. A mim foi dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Verso 9, a mim foi dado o privilégio de manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Irmãos, não é pouca coisa não é isso aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, até agora, parte disso aqui que eu tenho ensinado não foi revelado, e Deus está me usando para revelar a vocês. Não é pouca coisa não, mas Paulo começa, lembra que eu falei hoje, que às vezes a gente precisa amarrar uma bigorna nos nossos pés e ficarmos de joelho no nosso lugar, para não elevarmos demais a nossa soberba, o nosso coração. É o que Paulo está fazendo aqui com ele mesmo. Então Paulo se volta para a igreja que inclusive em Corinto estava lá brigando, né? Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Paulo
estou com ele, eu sou do time Paulo. Não, faz isso não, irmãos. Eu sou o pior, eu sou o servo mais inútil, eu sou o pior dos pecadores, dos membros do corpo, eu sou o menor. A revelação que foi dada a conhecer a vocês veio por meio deste servo, que se não fosse a graça, o poder e a capacidade de Cristo, nada aconteceria, porque eu sou o menor dos santos. Que belo exemplo de humildade, irmãos, que nós devemos aprender diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez, assim como Paulo, Deus não lhe chamou para o ministério da pregação da palavra, do anúncio da palavra. Mas se você é crente, Deus te chamou para alguma coisa. Te chamou para algum ministério. Tem dado a você dons, talentos. Se coloque no seu lugar. E o seu lugar é esse lugar aqui, é o lugar de servo. É o lugar de reconhecer que por mais que Deus te use para fazer grandes coisas, você não passa de servo e deveria se enxergar como o menor, como servo inútil e nada mais. Porque toda capacidade, todo dom, todo privilégio vem do próprio Deus. É Ele quem revela isso a nós. Mas o texto continua mostrando como, não apenas por meio do chamado ministerial, pastoral, presbiteral e apostólico, mas por meio da igreja, esse ministério e esse mistério do evangelho pode ser revelado. Veja comigo o que diz os versos 10 e 11. Para que pela igreja, pelos santos, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Conseguem perceber? Aqui o chamado universal, a grande comissão. Paulo repetindo aqui, olha, há uma multiforme sabedoria da graça de Deus que precisa se tornar conhecida. Como isso acontecerá? Isso acontecerá por meio da igreja, por meio dos santos, por meio de vocês agora, gentios, que foram alcançados por essa palavra e agora são também propagadores dessa palavra. Anunciadores, embaixadores desta palavra, deste mesmo evangelho. Então, diz ele, desta graça, que se torna conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11 ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu Deus em Cristo Jesus. A ideia é que o mundo espiritual e o mundo material, inclusive principados e potestades, saberão que Deus tem um povo, é a sua igreja, é o seu rebanho. Agora, o mundo, inclusive principados e potestades, saberão que Deus chamou e revelou, segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu por meio de Cristo, não pela capacidade da igreja, mas pelo privilégio dessa capacidade que vem do próprio Deus, que Ele estabeleceu em Cristo, antes da fundação do mundo, que a igreja revele, torne conhecida essa multiforme sabedoria de Deus, esse mistério revelado a nós, que inclusive continua oculto para os ímpios, para os incrédulos, para os apóstatas, para os idólatras, o qual nós somos chamados, todos nós somos chamados a anunciar, a tornar esse Cristo conhecido. O texto conclui, nos versos 12 e 13, Paulo dizendo o quanto nós devemos fazer isso com ousadia, com intrepidez, com coragem, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo conclui então falando desta ousadia com a qual devemos pregar o evangelho. Irmãos, temos sido extremamente tímidos nesse quesito. Falta-nos essa ousadia para pregar o evangelho nos nossos dias, aqui como Paulo está anunciando. Num tempo onde igrejas evangélicas têm aderido ao politicamente correto, açucarado a verdade, relativizado doutrinas, deixando de chamar de pecado aquilo que é pecado, e amaciando a verdade que muitas vezes dói, nós somos chamados a pregar esta verdade
com intrepidez, com autoridade e com ousadia. O triste é perceber que essa mesma igreja evangélica, que muitas vezes peca e é tímida ao anunciar essa verdade do evangelho, esse mistério revelado com ousadia, tem muita ousadia para defender e pregar outras coisas. É impressionante a ousadia que nós temos para defender tudo nesse mundo. O time de futebol, o gosto preferencial, um político, uma ideia, uma profissão. Para defender o marido, a esposa, os filhos. Mas somos tímidos. E permitam-me dizer, até covardes, ao anunciarmos essa mensagem de salvação diante das oportunidades que Deus nos dá. Então Paulo vai dizer à igreja o quanto a igreja precisa fazer isso com ousadia, com confiança, mediante a fé que temos em Cristo. Então ele conclui dizendo, olha, então diante disso, eu estou aqui preso, mas olha, saiba que é isso aí mesmo. Não é para ficar angustiado, triste, abatido, não desfaleçam em minhas tribulações por vós. Porque é assim mesmo que tem que ser, é assim mesmo que será. Inclusive preparem-se vocês, a mensagem aqui também é essa, né? Se vocês querem permanecer fiéis, anunciando essa mensagem, vivendo dessa forma, preparem-se que isso também vai acontecer com vocês. Irmãos, esse texto é um belo incentivo para nós valorizarmos o evangelho que chegou até nós. Esse texto é um belo incentivo para que nós glorifiquemos a Deus, porque esse mistério foi revelado a nós. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite triste, abatido, cabisbaixo, diante de tribulações, lutas, preocupações. E talvez você não encontre motivos para se alegrar, para glorificar a Deus, para buscar contentamento no Senhor. Esse texto nos revela que você e eu temos motivo de sobra para isso. É Cristo revelado a nós. É o mistério que continua oculto aos ímpios, revelado a nós. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, perseverarmos na unidade e proclamarmos com sabedoria este evangelho do Senhor, aproximando-nos de Deus com ousadia e com autoridade, com intrepidez, buscando o Deus que se revela por meio da sua palavra. Para todos nós, enquanto crentes, esse texto é uma bela lembrança de como nós devemos viver este evangelho e anunciar essa mensagem de salvação. Mas eu queria concluir também aplicando especificamente aos homens. Por que aos homens? Porque biblicamente nós entendemos que foram a estes especificamente que Deus chamou para pastorear o rebanho de Deus. É por isso que nós entendemos, não por um capricho, não por uma tradição religiosa, nem muito menos por uma cultura machista, que nós não ordenamos pastoras e presbíteras ou diaconisas. Não fazemos porque a Escritura não faz, porque a Bíblia não faz. Então essa aplicação cabe especificamente aos homens aqui. Tem sido muito triste, irmãos, ver a timidez dos homens, a disposição dos homens em servir diante do chamado do Senhor. Isso acontece Brasil afora nas igrejas presbiterianas. Sempre que há uma eleição para presbítero, uma eleição para diácono, sobram vagas. E as respostas negativas superam as respostas positivas. E eu acho que o que falta, de fato, é a noção desse privilégio que é servir ao Senhor. Desse grande chamado que é servir ao Senhor. Quer seja por meio do ministério pastoral, do presbiterato ou do diaconato. Paulo demonstra aqui, irmãos, a sua alegria nesse privilégio que foi para ele servir a igreja, servir aos gentios. Deus continua chamando homens para servir. Deus continua chamando pessoas para servir. Em breve, inclusive, eu aproveito esse momento para pedir que a igreja ore por isso. No final do ano, provavelmente nós teremos eleição para presbíteros e para diáconos. Antes de dizer não, ore. Ore.
não responda prontamente. Peça direção ao Senhor e considere que se você está sendo indicado por pessoas, é porque talvez Deus esteja te chamando para isso. E eu tenho dito, vá para a eleição. E tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza absoluta de uma coisa. Quem escolhe os servos de Deus não são os votos. Não é a eleição. Quem colocou cada um dos presbíteros que hoje estão no conselho e cada um dos diáconos que estão na junta diaconal, essencialmente falando, não foram votos dos irmãos, foi o próprio Deus, com seus propósitos e objetivos, diante das mais variadas capacidades que Deus deu a cada um. Mas o voto é o meio pelo qual Deus decide escolher. Então eu tenho dito, sempre que alguém está na dúvida, eu digo, rapaz, vá para a eleição, aceite, tendo a certeza do seguinte: se Deus não estiver te chamando, você não vai ser eleito. Não tenha dúvida disso. Se Deus não estiver te chamando, você não vai ser eleito. Mas se Deus está te chamando e você for eleito, venha e esteja disposto a servir. E juntos nós teremos o privilégio de pastorear o rebanho do Senhor, de cuidar da igreja de Deus, privilégio que Deus deu e tem dado a poucos. Tem sido cada vez mais raro, irmãos, aqueles que se dispõem a este serviço. E nós, como igreja, devemos orar para que Deus continue levantando apóstolos Paulo, gente disposta a servir, com os joelhos no chão, com humildade, entendendo que essa graça é dada pelo próprio Deus, a capacidade vem dele mesmo, e ele quem continua cuidando e amparando a sua igreja. Que ele assim nos abençoe, irmãos, derrame da sua graça sobre nós, e nos capacite a vivermos isso de fato e de verdade.